Salve, gente! Tô eu aqui em outro vídeo pro canal. Morro de saudade de dizer esse chavão gostoso que eu sempre digo por aqui. Mas estou aqui de volta em outro vídeo, até porque, meninas, se vocês acompanham esse canal, vocês sabem que o último vídeo que eu postei aqui de conversa foi do Sobrevivendo ao Fim, né, um ano depois. Só que antes desse eu postei um dizendo o que será deste canal. Porque eu estava num momento assim, meio que tomando decisões importantes pra minha vida. E aí depois disso eu não gravei mais vídeo, então ficou até um ar de que, tipo, não teria mais, ou que talvez eu não voltasse com o canal, mas estou aqui no canal. Tipo, o canal é minha house, então estou sempre por aqui. E hoje eu vou iniciar com vocês um quadro muito legal, que é um dos quadros do canal, tá bom? Que chama Mulheres na Política. Olha, nós, eu e você, mulheres na política, tá bom? Porque a gente vai prosear sobre isso. Mas eu quero dizer pra vocês que o Prosa Camari, em que a gente fica filosofando sobre a vida, falando sobre coisas, relações e tudo mais, prossegue, tá? Tô fazendo a faculdade de filosofia no Mackenzie, então cada vez mais sinto vontade de ficar filosofando sobre a vida, e o Prosa Camari tá aí pra isso, então é um quadro que vai permanecer, prometo gravar mais vídeos. Hoje eu estreio então esse quadro novo que chama Mulheres na Política, e tem um terceiro novo quadro aqui no canal, que aí conforme eu for fazendo os vídeos vocês vão entender o porquê, mas é sobre as redes, tá? As redes sociais em geral. Eu ainda não estipulei o nome exatamente deste quadro, estou em processo, mas já quero adiantar pra vocês que vai rolar. Mas Mari, como assim? Você vai pegar uma série inteira só pra falar das redes sociais? Vou, minhas parceiras, vou, porque as redes sociais é um mundo muito amplo, muito complexo, muito cheio de camadas, e toda vez que, a cada dia eu lido com essa rede, principalmente durante pandemia, pós-pandemia, eu vejo várias coisas nas redes que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria conversar sobre, as formas como eu me sinto em relação às redes, enfim, aí vocês vão poder comentar, falar nos comentários se vocês se sentem igual e tudo mais, enfim, vai ser um quadro muito legal e é um quadro novo por aqui no canal, tá bom? Mas o quadro de hoje é o Mulheres na Política, então é sobre isso que nós vamos falar. Você pode começar se inscrevendo neste canal, caso você não esteja inscrita. Caso você já esteja inscrita, dá o curtir neste vídeo, tá bom? Dá o curtir no vídeo, que aí eu me sinto estimulada, feliz, vejo um monte de curtir e sigo falando mais que as negas do leite, falando pra caralho, de porta em porta, com esse meu bom produto que é o quê? A palavra, tá bom? Então é isso. O Mulheres na Política vai ser para nós conversarmos de política de uma forma bem ampla, tá? Vou tentar citar nomes só quando necessário, fazer observações mais distanciadas. Eu tenho meu posicionamento político, que todo mundo sabe, sim, que é de esquerda, porém, o conceitual, né? Porém, aqui falarei de mais de uma pessoa, de mais de um lado, e não só na crítica, mas no olhar distanciado mesmo, porque eu acho que já passou do tempo da gente olhar a política dessa forma. E não só eu e você não só as mulheres da política, na política, mas os homens também, todos os outros corpos, gêneros, cores, enfim. As pessoas em geral, nós precisamos em geral, as pessoas, olhar de uma forma diferente para a política. Entender o que é exatamente aquilo, o que são aqueles cargos, o que são aquelas pessoas trabalhando e o que a gente poderia cobrar delas ou não poderia, o que a gente cobra mas às vezes nem faz sentido, porque também a gente gosta de cobrar umas coisas que às vezes não faz sentido, porque a gente não entende tanto de política. Então a gente tá aqui para aprender juntas, entender juntas, para quando a gente cobrar com contundência, mas principalmente pra gente cobrar mesmo, tá? Quero falar com vocês de Mulheres na Política de hoje sobre pandemia, tá bom? Pode parecer que não tem a ver, mas tem a ver, tá? O que eu quero dizer pra vocês? Em 2018, teve muita treta no nosso país por conta das eleições, certo? Vocês estavam lá, viram, participaram ou não, tentaram virar voto ou não, mas a verdade é que o Bolsonaro se tornou nosso presidente da República. Estou feliz com isso? Não estou, mas eu lido. Porque não tem o que fazer, né? Não vou me matar só porque ele tá lá. Ele é passageiro, né? O que eu tô fazendo aqui, contando minhas histórias, escrevendo uns livros, compartilhando com vocês, é pra vida inteira. Ele está ocupando o cargo agora. Não significa que ele ocupará pra vida inteira, certo? Então vamos lá. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ele trombou com uma coisa que ele não esperava, que era a pandemia. O Bolsonaro, ele tem um conceito político, econômico, do liberalismo. Ou seja, privatizar coisas, abrir o livre comércio, ter o menos de intervenção possível do Estado, enfim, sobre a economia do país. Deixar a economia mais solta, mais livre.
Esse pensamento liberal, hashtag fica a dica, sempre quando for uma diquinha assim, um rodapé, eu vou falar hashtag fica a dica, tá? Esse pensamento liberal, hashtag fica a dica, é um pensamento muito norte-americano de mover a economia de um país. Os Estados Unidos é um país que, quando a gente olha economicamente para ele é o maior exemplo e bem sucedido, sim, de uma economia liberal, né? Neoliberal, liberal, enfim. Mas essa economia mais aberta, com pouca intervenção do Estado, mas a intervenção nos momentos que realmente se apresentam necessários. E o pensamento econômico do Bolsonaro é muito alinhado com os Estados Unidos. Não à toa ele chamou o Paulo Guedes para ser o ministro da economia dele. E o Paulo Guedes, além de ter feito faculdade nos Estados Unidos, ele mantém essa linha neoliberalista, liberalista de pensamento econômico. Então ele prometeu privatizar muita coisa, ele prometeu reformas, reformas tipo tributária, reforma no sistema de aposentadorias, por exemplo, enfim. Ele sugeriu muitas reformas que, para mim, Mariana, não são tanto do meu interesse ou não reformarão da forma que eu gostaria, porque eu também acho que o nosso país precisa de reformas. Eu só não queria que fosse as da escolha dele, né? Mas assim, também ele foi eleito presidente, a gente tem que lidar, como eu disse. Mas enfim, ele prometeu muita coisa. Ele não conseguiu cumprir parte delas por N coisas. Primeiro porque, enfim, toda hora ele muda ministros, ele não mantém uma boa relação, enfim, com os partidos em geral, com os políticos em geral, a ponto de conseguir bastante número de votos em eleições necessárias e importantes, a ponto dele conseguir fazer as reformas todas que ele queria. Mas outra parte do motivo dele não ter conseguido foi sim também a pandemia, tá? Porque a pandemia surpreendeu todo mundo, deixou todo mundo meio que sem saber exatamente o que fazer ou como lidar, e principalmente economicamente. O nosso país, que já é um país muito frágil, muito vulnerável economicamente, com muitos problemas de corrupção estruturais, né? A corrupção, ela não é um problema raso, da boca para fora, que dá pra gente ficar falando. A corrupção no nosso país, ela é estrutural, ela é profunda, ela é complexa. Então, assim, muito complicado. E em pandemia, isso se agrava mais. Ou seja, o Bolsonaro ficou meio de mãos atadas. Uma pessoa de mãos atadas, ela tem a opção de ficar quieta e se omitir. Não foi o caso dele. Ele não ficou quieto, infelizmente. Ele disse o que queria, o que não queria, não respeitou as indicações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Foi negacionista com o vírus. Não foi negacionista porque ele não dizia que o vírus não existia, ele só dizia que não ia matar tanto, mas matou mais de 500 mil pessoas. Bom, juntando que o Bolsonaro, então, não fez as reformas que todo mundo esperava e que ele prometeu, e por isso que votaram nele, juntando com a pandemia, ele teve um grande problema, que foi: a pandemia ele não lidou bem, porque ele a negava como uma forma de matar realmente as pessoas, e ela matou, então era algo muito grave, tá sendo ainda. Então, assim, negar isso não resolveu o problema dele. Ele não conseguiu fazer todas as reformas porque, como eu disse, metade dos problemas dele está nas relações que ele mantém e a outra metade foi por conta do que aconteceu a pandemia. E quando tudo isso veio à tona, alguns políticos se destacaram. Vários políticos de esquerda se destacaram. Primeiro porque eles defendiam as regras da Organização Mundial de Saúde, as regras do nosso Ministério da Saúde. Não tô falando do Pazuello não, tá? Tô falando assim do Ministério da Saúde como uma entidade, né? Que ali dita coisas importantes pra você fazer. Não tô falando do Pazuello em si, não. Mas, enfim, vários políticos de esquerda, ou até mesmo do centrão, respeitaram essas normas, se comunicaram com a população de uma forma que as orientasse a se cuidarem, a manter o isolamento social, a entender que a pandemia não era um delírio comunista, e sim era uma coisa real que estava acontecendo e matando pessoas. Um dos políticos, um desses homens, né, porque a maioria deles são homens, um desses homens que se destacou, com certeza foi o João Dória. João Dória é o governador aqui do nosso estado, né, pelo menos do estado onde eu moro, que é o estado de São Paulo. Talvez vocês que estejam me assistindo de outras cidades e outros estados tenham outros prefeitos, outros governadores, governadoras, prefeitas, espero. Mas aqui em São Paulo é o João Dória, o governador. E aqui ele se destacou pela organização, ele se destacou porque as primeiras vacinas foram acordos com a Coronavac, então ele que fez a busca por essas vacinas, enquanto o Ministério da Saúde, que era regido pelo Pazuello, ignorava isso. Não só isso, mas também os e-mails da Pfizer, né? Vocês estão ligados? Não
Não preciso falar pra vocês, tá rolando CPI, tá? Mas hashtag fica a dica caso vocês não saibam. Mas enfim, ele fez o contrato com a Coronavac. A Coronavac disponibilizou milhões de doses de vacina, não só para o estado de São Paulo, mas para o nosso país, né? Enfim, o Dória acabou se destacando nisso. A família do Dória é uma família de empresários, de publicitário, é uma família de gestores, digamos assim. Então, organizar coisas realmente é uma estrutura dentro dessa coisa familiar deles. Eles são homens estruturalmente preparados para organizar grandes corporações, grandes empresas, e talvez para eles o país não passe disso, de uma grande corporação, uma grande empresa. Logo, ele a administrou com decência. Era o mínimo que eu esperava dele, porque ele é o governador, afinal. Mas a verdade é que ele se destacou, porque ele foi muito dedicado. Mas Mari, ele não foi dedicado, ele se aproveitou disso para surfar numa onda em relação à vacina. Ok, minha parceira, mas assim, quem não surfa em ondas, né? Tenho certeza que se você visse uma ondinha boa em relação ao negócio do seu trabalho, uma ondinha boa para você surfar, para quem sabe você atingir outro nível dentro do seu trabalho, eu tenho certeza que você surfaria nessa ondinha, não surfaria? João Dória é um ser humano igualzinho a todos nós. Logo, ele vê uma onda, ele surfa nela. A verdade é que, ele surfando ou não, as doses de Coronavac e tantas as outras doses de vacina estão salvando vidas. E isso é importante. O Bolsonaro teve a oportunidade de surfar nesta mesma onda. Ele não surfou. Preferiu ficar negando, preferiu ficar, enfim, contaminando pessoas, fazendo carreata pelo país inteiro em campanha. Então, assim, se você for ver Bolsonaro e Dória, você entende a diferença? A diferença é o comprometimento. A diferença é ser realmente um bom administrador. A diferença é você entender o que é morte e o que é vida. Não só quando se trata da sua ou da sua família, mas quando se trata de outras pessoas. Então, eu quero dizer aqui que o Dória foi excelente no momento de crise, tá? Mas Mari, então você gosta do Dória? Ah, tô chocada! Não é que eu gosto do Dória, não. Eu assisto muito a CNN. Eu tava assistindo um jornal da CNN. Aí o jornal tava lá passando informações, logo no começo, quando a Coronavac chegou, começaram a vacinar. Aí tava passando informações sobre doses, distribuição, vacinação. E as pessoas no comentário da live, gente, que era o jornal da CNN, só ficavam assim: Dória, traidor, Dória, cuzão, Dória, não sei o que lá. Aí as pessoas do Bolsonaro ficavam: Bolsonaro não sei quando, Bolsonaro pra 2000 e não sei quando. Aí as pessoas que gostam do Dória ficavam: Dória, herói, Dória, rei da nação. E aí essas pessoas que gostam do Dória odeiam Bolsonaro. E elas ficavam: Bolsonaro, genocida, Bolsonaro, não sei o quê. Comecei este quadro neste canal porque a gente não pode simplesmente fazer comentários rasos sobre algo que não é raso. A política não é rasa, as redes sociais não são rasas. Tudo isso tem impacto e influência nas nossas vidas. A gente precisa desmembrar esta complexidade das coisas e não se limitar ao raso, senão a gente faz más escolhas e tem um foco de observação desimportante, tá bom? Logo, não é que eu gosto do Dória, mas eu passei a respeitá-lo a partir disso. Por quê? Porque, infelizmente, eu tive um ponto de referência. E o ponto de referência foi o próprio presidente, que nada disso fez, pelo contrário. Dizem que quem não ajuda também não deve atrapalhar, mas no caso dele, ele não ajudou e atrapalhou bastante, o Bolsonaro no caso. Eu penso que seja, sim, responsabilidade dele também essa quantidade gritante de mortes. Sinto muito por todas as famílias, sinto muito de verdade, de verdade. Sinto muito, enfim, de termos tido um presidente no momento que era tão crucial, alguém com sensibilidade. Mas o João Dória demonstrou um pouco dela. Isso não fez eu passar a gostar dele, porque ainda que eu respeitei como gestor, ainda que eu tenha que analisar o trabalho dele como governador do meu estado, afinal ele é o governador do meu estado. Eu não analiso o trabalho do João Dória porque eu amo, eu o exalto. Não, é porque ele ocupa um cargo público do meu interesse e que eu preciso saber o que essa pessoa está fazendo pelo meu estado. Ele recebe um salário mensal para isso. Entendeu? Ele ocupa um cargo de autarquia eleito por voto, mas ele ocupa um cargo público e essa é a única realidade. Ou seja, eu tenho que prestar atenção no que ele faz.
Eu não vejo as coletivas de imprensa, as lives e tudo mais do Dória porque eu admiro. Eu vejo porque ele é o governador do meu estado e essa é a minha obrigação, ver se ele está cumprindo o dever dele. Então passei a respeitá-lo porque em partes ele cumpriu sim. Mas eu não teria, por exemplo, como votar no João Dória a partir disso, simplesmente. Por quê? Porque o meu conceito de economia, o meu conceito social, o meu conceito do que eu espero da política, o Dória não tem esses valores. Por exemplo, eu não acredito numa economia tão liberal assim. Eu acho sim que o Estado tem que intervir em várias camadas. Eu não concordo com as privatizações, por exemplo, que o PSDB, que é um partido do Dória, logo ele é o representante disso, as privatizações que o PSDB, por exemplo, propõe. Eu não concordo com elas. Eu respeito, admiro e acho que tem que ter manutenção de empresas estatais e não a venda porque elas não estão funcionando. Tem que ter um olhar de cuidado para elas, um investimento decente, enfim, N coisas. Mas eu não concordo com a linha ideológica de pensamento político do Dória. Entendeu? Isso não me priva e nem me exime de observar as obrigações dele como governador do meu estado. Mas, conceitualmente falando, ainda que ele tenha exercido uma boa gestão, eu não votaria nele. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Lula aqui. O Lula, ele foi presidente, né? É o Dória governador, o Lula foi presidente. O Lula é um presidente. Eu acho, quando ele era, né? Já vai que ele se torna de novo, não tô falando nada, mas vai que. O Lula, quando era presidente, além dele ter um tipo de gestão que me agrada economicamente, ou seja, uma mediação ali do Estado importante, mas também um comércio aberto, uma livre economia, um meio termo. Digamos assim, o PT faz tempo que não é de uma esquerda extrema, que, por exemplo, fecha a economia e mantém tudo no controle do Estado. Faz tempo que o PT não é assim. Então o PT é economicamente falando, um meio termo mais aberto do que eu acredito. Além de que, socialmente falando, minhas ideias, minhas ideologias políticas estão muito alinhadas com o PT, com o PSOL, porque é uma galera mais social, que tem mais sensibilidade, que se preocupa com as classes, enfim, com maior dificuldade financeira. São os tipos de partido que entendem que o dinheiro precisa girar, logo precisa existir uma maior distribuição de renda. E são pessoas, por exemplo, o Lula, o Haddad, eles já ocuparam cargos públicos e foram bons gestores também. Óbvio, eles não tiveram uma crise, feito uma pandemia, a ponto de eu conseguir, sei lá, comparar melhor. No caso do Lula, sim, porque ele pegou uma pandemia, não me recordo agora qual delas, mas foi uma dos tipos de gripe. E o Haddad, por exemplo, nunca pegou nenhuma como prefeito de São Paulo, não pegou uma crise como uma pandemia. Mas eu acredito que eles foram dois bons gestores. E ideologicamente, conceitualmente, eu sou alinhada com eles. Mas por que eu expliquei tudo isso? Mas Mari, por que toda essa explicação? Não entendi. Conclui. Minha conclusão é a seguinte: independente do partido ou do político, que eu tenha 100% de alinhamento político ou não, eu presto atenção no que todos estão fazendo. Todos que estão ocupando um cargo público. Por quê? Porque é minha obrigação como cidadã. Eu pago meus impostos, eu, enfim, cumpro todas as leis e eu preciso saber se essas pessoas que estão lá estão fazendo o mesmo. Estão cumprindo, sei lá, as funções do seu cargo, administrando bem o orçamento público, não estourando e nem desviando e tudo mais. Se eles estão cuidando deste orçamento público para dar um bom retorno para essa população. Ou seja, o vídeo de hoje, o primeiro convite é: vocês que estão assistindo o vídeo de hoje e quiserem entrar comigo nesta onda, nesta leva que nós vamos dividir Mulheres na Política, nós vamos desconstruir, desmistificar tudo que a gente pensa em relação a esses políticos. Nós daremos um passo para trás, certo? E com distância favorável nós vamos observar um por um, desde os nomes, desde os cargos, desde as funções, se eles estão exercendo, se eles não estão e como que será nosso voto ano que vem, em 22. Porque eu acho que essa conversa é urgente. Ela vai ajudar a gente também a ficar com pensamentos mais alinhados, de obrigações nossas e deles e delas. Além de que
Assim a gente constrói argumentos mais relevantes numa discussão. E a gente não fica só no fulano é cuzão, Beltrano é genocida, entendeu? Isso aí é muito limitado. A gente precisa ter um pouco de distanciamento, um pouco menos de emoção. Eu confesso que faço esses vídeos inspirados num canal, que é o da Gabriela Priori. Tem um quadro dela que chama GPS Político. É um quadro muito legal. Fica o convite de vocês conhecerem. Ela fala um pouco sobre política, mas ela também entrevista muitos políticos, muitas políticas. Fica aqui a dica de vocês também assistirem, tá bom? Assistirem o vídeo do Boulos, com a Gabriela Priori, assistirem o vídeo do Haddad, com a Gabriela Priori, e assistirem o vídeo da Marina Silva, com a Gabriela Priori, para vocês terem a oportunidade de conhecer esses candidatos que são de outra linha e não necessariamente de uma direita ou de uma direita extrema, mas que estão ali dançando entre o centrão e a esquerda, tá bom? Ou a esquerda literalmente, ou estão ali um pé no centro, um pé na esquerda. Para que a gente possa conversar sobre isso. E a Gabriela sempre diz, menos emoção. E eu achei importante quando ela disse isso, e eu acho bem importante a gente olhar com menos emoção para a política, porque senão a gente fala muita besteira. A emoção, a impulsividade faz a gente fazer isso, e é normal, tá? Também não se culpa não, ninguém tá aqui pra ficar se chicoteando. Sou emocionada, vou me matar. Não, ser emocionada é bom, parceira. Significa que você tem sentimentos, que você é uma pessoa flor da pele, que você é intensa, maravilhosa e tá tudo bem, tá? Mas politicamente falando, a gente vai dar espaço pra trás pra gente poder conversar abertamente sobre política. E não ao ponto de vocês acharem que eu mudei de lado ou que eu tô admirando um político que vocês abominam, porque isso não vai acontecer. Meu conceito político, ele não é de hoje, ele é de muitos anos. Eu tenho muita certeza do que eu tô falando, mas ao mesmo tempo eu não quero falar só da minha bolha. Eu não quero falar só de uma esquerda, eu não quero falar só de um partido, eu quero poder analisar a direita, eu quero poder citar nomes de políticos de direita, eu quero poder analisar o que eles estão fazendo ou não fazendo. Então, assim, este quadro do canal é pra gente se inteirar, conversar, mas principalmente pra gente aprender a ter melhores argumentos, a ponto inclusive de convencer as pessoas de que talvez aquele caminho não seja o melhor. Pra quê? Pra que em 2022 não aconteça o que aconteceu em 2018, que o nosso diálogo ficou escasso, rolou muita treta, enfim, brigamos, famílias se separaram, amigos pararam de se falar, amigos, amigas. E eu acredito no que eu também acredito no que o Criolo disse. Eu acho que as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda que eu nunca tive, por exemplo, um lado de direita, esquerda na minha, de uma direita extremista na minha vida, eu também já fui uma pessoa alienada, ali meio do centro, quando você não tem uma opinião porque você não tem base de pesquisa para entender nada, então você não opina, ou se opina, não opina direito. E tá tudo bem, foi meu momento, foi meu percurso, mas todas vocês que estiverem dispostas a, enfim, trocar, compartilhar, também aprender, e eu posso aprender com vocês sempre, se ao deixarem nos comentários tudo o que vocês quiserem, desde referência, desde concordância, discordância, mas que a política possa ser um debate aberto, possa ser um campo de debate aberto. Por quê? Porque ela talvez seja a única coisa que a gente tem em comum. Mas Mari, tô chocada. Mas é verdade, minha parceira, pensa bem. Você tem este corpo, este cabelo, esta forma, a sua sexualidade, a sua casa, o seu bairro, a sua história. Tudo é seu. Tudo aqui é meu. Mas o que nós duas temos em comum é que nós duas dependemos da saúde, da educação, do transporte. Nós duas. Ou seja, a política é a única coisa em comum que todas nós temos, porque nós dependemos dela para tudo. Então a gente vai precisar abrir um pouco a mente, abrir um pouco o campo da conversa para que, enfim, a gente consiga gerar melhores resultados. É isso, esse foi o primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve no canal, como eu disse, olha, você já ia sair sem se inscrever. Gostou desse vídeo, já ia sair sem se inscrever. E se você já é inscrita por aqui, como eu disse, dá aquele curtir. Aproveita e compartilha esse vídeo para uma amiga sua, para sua mãe, para o seu pai, para alguém que você saiba que se interessa por política, ou mesmo que não se interesse, mas que você acha que deveria começar a se interessar, porque a nossa conversa aqui vai ser franca, vai ser aberta, e é isso. A gente se vê aqui no canal, sempre.